Que a paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será a biografia de William Carey, parte 3. Vamos orar para começar a nossa aula? Querido Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez porque estamos diante da tua presença para aprender sobre a biografia de William Carey, uma pessoa que dedicou a sua vida pela vida missionária na Índia e que nos deixou grandes lições de como podemos te servir cada vez melhor diante da tua palavra. Obrigado pelo seu testemunho que fala até hoje e que possamos também nos envolver no campo missionário, em nossas igrejas, em nossas casas, em nossa vizinhança, em nossas escolas, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria sobre as oportunidades de poder te servir, dando testemunho do teu nome a tantas pessoas que ainda não te conhecem. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Na aula anterior de domingo, nós vimos que William deixou de ser um sapateiro e passou agora a dedicar 100% do seu tempo para Deus, para o serviço missionário, estudando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho a tantas pessoas que ainda não conheciam Jesus, porque Deus colocou na vida de William um homem muito bondoso, que passou agora a dizer que ele não precisava mais ser um sapateiro e que ele lhe daria um salário de 10 shillings toda semana, para que ele se dedicasse só ao trabalho de Deus. Vê que maravilha! Vê como Deus estava começando a recompensar a fé que William tinha nele. Então, com o passar do tempo, William teve um novo desafio, que foi escrever uma carta sobre missões, desafiando pastores e aos membros das igrejas para que eles pudessem se envolver no trabalho missionário. E aquilo teve um resultado positivo, mas não tanto como William pensava. Ele ainda teve alguns problemas com algumas reuniões com pastores que ainda não compreendiam completamente o que William queria falar sobre anunciar o Evangelho a outras pessoas de outros países que ainda não conheciam Jesus. Mas no meio dessa história tem-se um culto muito especial, onde vão chamar Dr. Thomas, que era um médico, que esteve na Índia anteriormente, tinha acabado de chegar de viagem, e Dr. Thomas era um crente muito fiel. E o convidaram para um culto sobre missões na igreja, e Dr. Thomas falou sobre a vida dos indianos, como eles adoravam a outros deuses, como eles não conheciam Jesus como Salvador e nem sabiam quem era Deus de verdade, mas eles só sabiam de deuses que eles adoravam, que eram feitos de estátuas e de imagens, e alguns até com corpo de homem e parte de animais. E aquilo foi muito assim assustador para todos, saberem do depoimento do Dr. Thomas. Mas no finalzinho daquele culto, o Dr. Thomas fez um desafio. E o desafio é que ele queria voltar para a Índia, mas queria levar com ele um missionário. E quem foi a pessoa que se prontificou? Claro que foi William Carey. E ele estava muito, muito feliz com aquilo. No outro dia foi feito um outro culto. Ele foi consagrado como missionário, o primeiro missionário a ir para um país estrangeiro para anunciar o Evangelho a outras pessoas que não conheciam Jesus. E aquilo para o William foi uma grande felicidade. Ele nunca teve tão feliz como teve nesses últimos momentos. Mas só que nem tudo era felicidade para o William. O pai dele não gostou nem um pouquinho dessa ideia. Ele disse: meu filho, você enlouqueceu? Como é que você vai abandonar o seu país, vai abandonar o seu trabalho aqui como pastor de uma igreja, vai largar tudo para ser missionário num país que nem você conhece a cultura, nem a língua, não sabe nem falar nada disso direito? Mas o William estava muito determinado. E também teve outra barreira, que o William pensou que não tinha, mas aconteceu dele ter.
a esposa dele disse que não concordava e disse que se ele quisesse ir, ele fosse sozinho para a Índia. E o William perturbou aquilo bem dentro de William, mas ele estava determinado. E ele disse: eu não vou desobedecer a Deus. Vamos ver, a partir de agora, como foi essa conquista que ele teve com sua esposa, com seu pai, com a igreja, que também não queria que ele fosse, porque gostava muito dele. E aí, você quer saber como vai ser essa terceira parte da biografia de William Carey? Então fica aqui conectado comigo e a gente vai descobrir passo a passo essa vida de William Carey agora nessa terceira etapa da sua biografia. Os meses se passaram e chegou o grande dia tão esperado por William Carey. Ele agora estava pegando o navio, saindo da Inglaterra com destino para a Índia. Mas a alegria de William não era só aquela porque ele estava pegando o navio indo para a Índia, para se tornar um missionário lá, juntamente com o Dr. Thomas. E a alegria dele ainda era bem maior, porque a esposa dele, que tinha lutado contra ele no início, que não queria ir para a Índia, dizendo que ele fosse sozinho, ela também estava indo com ele juntamente com seus filhos. Deus colocou no coração da esposa um amor pelos indianos também. E ela agora também estava acompanhando. A igreja de William, que também não aceitou de início a proposta dele ser um missionário na Índia, também agora estava aprovando. Ela estava contente de saber que ela tinha o pastor da igreja também sendo missionário para anunciar o nome de Jesus Cristo como o único Salvador aos povos indianos. Vê que alegria! E tantas crianças, como os adolescentes, como os jovens, como os adultos da igreja começaram a se envolver no projeto missionário, juntando dinheiro para cobrir todas as despesas da viagem e as despesas que o William teria quando chegasse na Índia. Mas não só foi a igreja dele que se envolveu, outras igrejas também se envolveram com isso. E eles partiram com destino à Índia. Como será essa viagem? Você quer saber? Fica aqui que eu te conto agora. Após o William e sua família, juntamente com o Dr. Thomas, terem embarcado no navio e se acomodado nos alojamentos, o navio começa agora a se afastar lentamente da costa da Inglaterra, indo em direção ao oceano, para iniciar a sua longa viagem até a Índia. E vocês vão ver agora no meu mapa que eles vão descer pela costa da África, contornando toda a costa da África, até chegar na Índia, que está do outro lado do mapa, como vocês podem ver. A Inglaterra está no continente europeu, mas a Índia já está no continente asiático. Então, para chegar lá, eles teriam que fazer todo esse percurso contornando a costa da África, como vocês estão vendo aí no mapa, tá certo? Mas vamos lá. A viagem não durou dias, durou meses. Sabe o que é meses? Exatamente. Ela foi inicialmente uma viagem muito calma. O oceano estava uma maravilha, aquela maré deliciosa de poder navegar. Mas só que de vez em quando, sabe o que é que vinha? Uma tempestade. E o mar ficava bravo, e o navio começava a subir as ondas e a descer, até que teve um problema. O navio bateu e terminou quebrando em alguma pedra, algum rochedo, que o capitão não pôde perceber. E o navio ainda ficou 11 dias consertando, possivelmente aí próximo da costa da África já, e ficaram lá consertando isso e voltou a navegar. E era mais situações. Quando o mar não estava bravo, quando o mar não estava calmo, o que é que atrapalhava a viagem? O vento. Tinha vezes que o vento empurrava o navio para trás em vez de seguir em frente.
E muitas vezes essa história fez com que o navio ficasse sem sair do lugar por causa da forte ventania, de tanto empurrar o navio para trás, sem sair do lugar. O navio ficou quase um mês praticamente parado, lutando contra o vento. Mas a história diz que William conseguiu. E o navio foi descendo a costa da África, contornando ela para poder chegar na Índia. E isso levaram meses, muitos meses. E o que é que William fazia durante esse período todo? Será que ele ficava lá no convés do navio, sentado numa cadeira, pegando um bronzeado, quando o mar estava calmo? Nada disso. Sabe o que é que William fazia? Estudar bangalês, que era uma das línguas que os indianos falavam. Ele já queria chegar lá sabendo falar um pouco de bangalês para poder falar do amor de Jesus Cristo aos indianos. E já estava iniciando, sabe o quê? A tradução da Bíblia para a língua bangalês, para que eles também pudessem estudar a palavra de Deus, assim como nós estudamos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Quando a gente vai para a igreja, a gente não está indo por causa dessa pandemia, né? Mas quando a gente vai para a igreja, a gente não vai estudar a palavra de Deus? Isso era o que William também queria, que eles pudessem estudar a palavra de Deus na língua deles. Então, William já estava estudando bangalês com o Dr. Thomas para que eles pudessem começar a escrever a palavra de Deus. E essa foi o período todinho que eles estavam na viagem. William não ficava desocupado, pelo contrário, ele ficava muito ocupado estudando a palavra de Deus. Quando William não estava estudando ou traduzindo a Bíblia para o bangalês, o que é que você acha que ele estava fazendo? Se você acha que ele estava falando de Jesus, acertou. Porque ou ele estava fazendo uma escola bíblica para os tripulantes do navio, ou então ele estava fazendo um culto com todos os tripulantes lá do navio. William tinha vontade muito grande de falar de Jesus, quer fosse em casa ou quer fosse dentro do navio. Ele não queria parar de falar de Jesus a tantas pessoas quanto ele pudesse falar. E essa era a rotina de William e de sua família dentro do navio. Ficar com a família, estudar um pouco, traduzir um pouco a palavra de Deus para o bangalês e fazer classes e cultos dentro do navio. Tenho certeza que todos aqueles aproveitaram muito da sabedoria que Deus estava dando a William sobre a palavra de Deus. Mas após 5 meses de viagem dentro do navio, a família de William e Dr. Thomas finalmente chegaram na Índia. Foram mais de 27.900 quilômetros de viagem. Chegaram na Índia, o navio atracou no porto da Índia. E a família de William ficou feliz. E William com certeza agradeceu a Deus, porque Deus cuidou deles, não deixou que nada de mal acontecesse com eles. Lembra que eu falei que a viagem era turbulenta, né? Uma hora era calma, outra hora turbulenta, o navio quebrou durante 11 dias, depois o navio não saiu do lugar quase que um mês. Vejam como foi uma viagem longa, 5 meses de viagem dentro do navio. E eles agora estavam na Índia, juntamente com o Dr. Thomas. Quando William e sua família descem do navio e encontram os indianos pela primeira vez, eles têm aquele choque cultural. Porque William vem de um país onde a maioria das pessoas eram de pele branca, cor branca. Já na Índia, as pessoas são de uma pele escura, uma pele morena, bronzeada naturalmente do sol, da forma, da cultura deles, da raça deles, dos indianos. É uma pele mais morena, mais escura e com roupas brancas bem diferentes das roupas que eles vestiam na Inglaterra. E William logo se apaixonou por aquele povo e ele não via a hora
de falar de Jesus para todos os indianos possíveis que ele pudesse encontrar no seu caminho. Mas só que para William poder fazer isso, primeiro ele tinha que encontrar uma casa para morar, ele e sua esposa. E ele começa a procura da casa. E quando William pensa que está dando tudo certo, tudo se desmancha. E começa agora a dar tudo errado. De repente, tudo começa a dar errado. A esposa de William e um dos seus filhos fica doente. O dinheiro começa a acabar, termina acabando, porque a alimentação é muito cara. As despesas na Índia, o William não tem ideia, são caríssimas as despesas. Ele tem que conseguir uma casa, e quando ele consegue a casa que vai com sua família para morar, já tem uma pessoa morando lá. Tudo dando errado. E o William fica preocupado. A esposa dele começa também a ficar preocupado. As crianças ficam preocupadas. E agora, o que vai ser de nossa família? Diziam para William. William, calma, que eu vou orar e Deus vai nos dar uma solução para isso. William tinha fé que o Senhor iria dar uma solução para resolver todos esses problemas. Vamos ver qual foi a solução que Deus deu para William e sua família. E Deus realmente providenciou uma solução para William e sua família. Naquela região da Índia onde William estava, tinha um senhor inglês que foi ao encontro dele ao saber que William estava na Índia. Ele não conhecia também o William, não sabia quem era, mas ficou sabendo que naquela parte da Índia tinha acabado de chegar uma família da Inglaterra. E ele foi ao encontro dele. E ao perceber que a esposa de William estava doente, juntamente com um de seus filhos, fez uma proposta para William. Venha ficar na minha casa, vocês precisam de um local para ficar. Fiquem lá o tempo que quiserem. A minha casa é grande e eu vou ficar muito feliz em hospedá-los. Então William entendeu que era Deus dando uma solução para aquele problema, pois o dinheiro dele tinha acabado, ele não tinha aonde morar, porque quando foi ver a casa onde ia morar, já tinha gente morando, e agora Deus coloca na frente de William um homem inglês, um senhor, que ele nunca viu falar dele, nem sabe quem é, mas que ele tinha um coração muito bondoso. E William foi morar durante um período na casa daquele senhor inglês. Até que sua esposa e seu filho melhoraram de saúde, William conseguiu dinheiro e conseguiram alugar uma casa para morar. E eles se mudaram para agora a casa da família de William estava morando. E William começou a andar pela Índia e começou a descobrir a cultura indiana. William ficou muito assustado, porque ele nunca viu muita gente em um lugar só. E não era muita gente, eram milhares de pessoas no lugar só. William também percebeu que muitos daqueles eram cegos, doentes, aleijados, eram pessoas pobres, vestidas de trapo, mendigavam comida, dinheiro, e cada vez mais a William encontrar esse choque cultural, vamos dizer assim, de cultura da Inglaterra com a cultura da Índia, William colocava amor no seu coração para falar de Jesus Cristo a todos os indianos que ele estava vendo. William não via a hora de poder falar com cada indiano e dizer ao indiano o seguinte, que Deus mandou o seu único filho vir ao mundo para dar a sua vida por você, que é pecador, que ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. William queria muito falar do amor de Deus para os indianos, mas ele ainda estava aprendendo um pouco do bengalês e aprendendo como era a cultura dos indianos. E isso a gente vai ver com o andar da nossa aula de hoje.
como vai ser esse encontro de culturas da Inglaterra com a cultura da Índia. Só que na Índia não só tinha muita gente, também tinha muitos deuses. E por onde o William passava, o William via vários locais onde tinha adoração a algum deus da Índia. Ou num templo, ou num santuário, ou numa casa. E aquilo fazia com que o William ficasse preocupado em saber que tinha muitos indianos que não conheciam o caminho da salvação e estavam adorando diversos tipos de imagens de ídolos. Ídolos que William ficava até assustado. Que ídolo é esse? Que coisa estranha! E cada vez mais o William botava na sua cabeça: eu tenho que aprender o mais rápido possível o bengalês, para que eu possa falar do caminho da salvação para esse povo, para que eles descubram que são pecadores e que precisam de Jesus Cristo como Salvador, para que eles conheçam o caminho da salvação que está na palavra de Deus. E William estudava cada vez mais, com mais intensidade, o mais rápido possível, para que ele pudesse saber falar em bengalês para os indianos e dessa forma falar do amor de Deus para a vida daqueles indianos que William via adorando as imagens estranhas por onde ele passava, conhecendo a cultura da Índia. Além de William estar assustado com muita gente, ídolos de diversos tipos, o William teve uma vez que ele ficou ainda muito mais assustado ao descobrir um ritual de, tipo assim, um sacrifício que tinha dentro da Índia. Uma vez ele viu um homem pendurado com ganchos na pele de suas costas, pendurado sobre uma vara com cordas, e essa vara fazia com que o corpo do homem pendurado com esses ganchos nas suas costas circulasse. Era uma forma de sacrificar o seu corpo para que os ídolos não o castigassem mais. Era um ritual aquilo ali, e aquilo fez com que o William ficasse muito assustado e muito preocupado. O que era aquilo? Que ritual era aquele? Então William, cada vez mais, sabia que precisava falar do amor de Jesus Cristo, porque o sacrifício que Jesus fez na cruz foi único. Nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum. O sacrifício de Jesus é único. Ele derramou o seu sangue, ele foi crucificado, colocaram pregos em suas mãos, nos seus pés, ele foi pendurado numa cruz, e lá naquela cruz ele morreu, mas só que ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse sacrifício de Cristo, ele é único. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, não precisamos matar animal, não precisamos nos pendurar numa cruz, nem botar ganchos em nossa pele para ficar pendurado, para pedir perdão dos nossos pecados. O que nós precisamos é confessar os pecados para Deus. E o William sabia disso. E o William queria ensinar isso para o povo indiano, que eles não precisavam fazer aquele tipo de sacrifício humano para ter o perdão do Deus divino. Porque, na verdade, eles estavam se sacrificando para deuses falsos. Deuses que têm ouvidos, mas não escutam. Têm nariz, mas não cheiram. Têm olhos, mas não enxergam. Têm boca, mas não falam. Têm braços, mas não mexem. Têm pernas, mas não andam. O que é? Uma estátua. E eles estavam adorando esse tipo de deuses e fazendo esse sacrifício do corpo dele dessa forma. Então aquilo era errado. O William sabia e ele tinha que tomar uma decisão. E qual era? Cada vez mais estudar o bengalês para poder falar do amor de Deus para todos aqueles indianos. Quando William pensou que tinha visto tudo na Índia, ele descobriu que ainda não tinha visto nada. Um dia William presenciou uma cena que ficou marcada na sua mente. Uma cena de um ritual chamado Sati. Esse ritual era da seguinte forma:
Um homem morria e a sua esposa, que era viúva, tinha que morrer junto com ele. Morrer junto com ele. Mas vejam só como era feito a morte dessa esposa. O corpo do homem era colocado numa pilha de lenha e era colocado fogo. E ele era cremado. Até aí o William até entendia esse processo de cremar o corpo, bem diferente do processo em que quando uma pessoa morre, é colocado num caixão e é colocado, enterrado esse caixão com aquela pessoa morta. Mas na Índia a prática era diferente, o homem era cremado, era posto numa fogueira. E sua esposa, que estava viva, ia para essa fogueira e era queimada viva, junto com o seu falecido marido. Vê que coisa horrível era aquilo. Só que hoje em dia existe uma lei na Índia que isso não é mais praticado há muito tempo. Há muito tempo. Se eu não me engano, ainda em 1829, foi promulgada uma lei, enquanto a Índia era colônia da Inglaterra, que não se podia fazer isso. Porque isso era um crime, na verdade. Matar uma mulher viva na fogueira porque fazia parte de uma cultura que eles criaram. E o William sabia que aquilo era errado, na verdade. E tentava negociar com as pessoas para que não fizesse aquela prática. Mas o William era colocado de lado e dizia que aquilo fazia parte da cultura deles e que eles iriam fazer aquilo. E as viúvas eram queimadas vivas. O William ficava horrorizado toda vez que via uma cena do ritual sati. Pense num horror de saber que uma mulher viva está sendo queimada junto com seu falecido marido. Mas o tempo passou e finalmente o William consegue falar um pouco de bangalês. Ele não perdeu tempo e foi falar do amor de Jesus Cristo para os povos indianos e dizer que Jesus Cristo era o único caminho que poderia nos levar até Deus, até a salvação em Deus. Porque Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus poderia nos perdoar o nosso pecado. Então, através disso, ele começa a falar do amor de Deus. Os indianos gostam muito de ver o William falando da Bíblia para eles. O William também era considerado um homem muito bondoso, porque o indiano que estava doente, o William providenciava um remédio. O indiano que passava fome, o William dava um jeito para que ele tivesse alimento. O William também criou uma escola para as crianças indianas, para que elas aprendessem a ler. E ele era cercado todas as vezes que iria dar um estudo da Bíblia para os indianos. Eles ficavam muito contentes, mas só que eles não tomavam a decisão de serem também cristãos. William sabia que era uma questão de tempo até que eles tomassem uma decisão de seguir Jesus Cristo como seu único Salvador. Mas só que eles nunca chegavam nessa decisão, talvez porque eles tinham medo que se eles se tornassem cristãos, abandonando a fé dos indianos antigos, eles fossem perseguidos, fossem maltratados. Então William lutava muito com isso com eles. E essa foi todo o processo. O William começar a falar do amor de Deus, mas nenhum indiano ainda era um cristão. Nenhum tomou a decisão para seguir Jesus Cristo como Salvador. Mas vamos ver, ainda tem uma partezinha da história de hoje que a gente precisa concluir a nossa história daqui a pouco. E o William saía de vilarejo em vilarejo, caminhando e falando do amor de Deus a todos os indianos que ele encontrava em cada vila que ele visitava. E era sempre a mesma coisa. Todos os indianos sentavam, prestavam atenção às palavras que William dizia sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a atitude do homem ser um pecador e que ele precisava de Jesus Cristo para ter o perdão de Deus. E nenhuma decisão era feita. E o William voltava para casa sempre cansado e aquilo era
um motivo para deixar ele desanimado. Mas aí ele ia para um jardim que ele montou na sua casa, recolheu plantas por onde caminhava, e William tinha várias plantas e ia cuidar das plantas naquele jardim. E com aquilo ali passava o tempo e o seu coração também acalmava. Era uma forma dele distrair um pouco a sua mente. Dali ia para estudar o bengalês cada vez mais, para poder traduzir um dia a palavra de Deus, porque ele pensava: eu sou o único missionário que estou aqui na Índia, falando do amor de Deus. Eu acredito que não vai vir missionários para a Índia. Então eu vou pelo menos traduzir a palavra de Deus para o bengalês e fazer várias cópias da Bíblia para que esse povo possa pelo menos ler e através da leitura conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. William pensava dessa forma. E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passaram-se 5 anos e nenhuma vida aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Nenhum indiano aceitou Jesus como Salvador. Aquilo desmotivava muito William. A partir de agora, como é que vai ser o futuro dessa obra missionária? Será que William vai desistir? Ele vai voltar para a Inglaterra? Claro que não. Se lembra logo na primeira aula que eu disse que William era um garoto determinado, que nunca desistia? E a gente vê que ele realmente, durante até agora, nunca desistiu. E ele não vai desistir, não vai ser por isso que ele vai desistir. Ele vai lutar até o final, contanto que um dia tenha um indiano sequer que conheça Jesus Cristo. E William tinha um propósito: traduzir a palavra de Deus para o bengalês. Seria a primeira Bíblia em bengalês que William estaria fazendo. E aquilo ali era o motivo que fazia com que William tivesse esperança no futuro de ter os indianos conhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas o que vai acontecer realmente com William? Eu quero agora te convidar para a próxima aula, porque vão acontecer fatos muito importantes na vida de William Carey. E isso eu só vou poder te contar na próxima aula, que a aula por hoje encerra agora. E eu quero deixar esse convite. O que vai acontecer na vida de William Carey? Que fatos importantes são esses? O que é que você acha que vai acontecer? Vai acontecer, sabe o quê? Eu te conto na próxima aula. E aí, tá gostando? Essa foi a nossa terceira aula da biografia de William Carey. E se você está gostando, e eu espero que sim, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar a impulsionar o canal para que outras pessoas possam também conhecer melhor a palavra de Deus e a obra missionária. E olha, se você quiser participar do nosso mural na próxima aula, manda para mim a sua foto com sua participação na aula, para que eu possa apresentar aqui no nosso canal a sua participação e que você está gostando de nossas aulas. Fica essa dica, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e pensa bem, o que Deus quer que você faça na obra missionária? Pensa no que William Carey fez no passado e o que você pode fazer agora no presente. Talvez Deus está querendo que você fale e testemunhe do seu amor aos seus colegas na escola. Quem sabe você recitando um versículo toda semana para os seus colegas da sua aula. Aproveita a aula de ensino religioso, caso você tenha na sua turma, para fazer isso. Dê testemunho da palavra de Deus, convide eles para participar de programações, mesmo remotas, da Escola Bíblica Dominical, do Departamento Infantil. São só sugestões que eu estou te dando, porque Deus quer que você se envolva na obra missionária, assim como William se envolveu. Lembre-se que a nossa tarefa como cristão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus te abençoe.